Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, peçamos ao Senhor que nos faça conhecer seus preceitos e mandamentos, para que sua verdade nos conduza e nos oriente sempre. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé e entusiasmo. Então, a primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 39. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 39. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos. Que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu preparei depois o outro novilho e eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. Invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois, sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, ou é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou sobre a lenha. E disse: Enchei 4 talhas de água, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse: Outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: Ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo então prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Então, na primeira leitura de hoje, o povo de Israel foi confrontado com uma questão decisiva. Quem é o verdadeiro Deus, Baal ou o Senhor? Elias, firme na fé monoteísta, desafiou a vacilação do povo e o convocou a uma escolha clara e comprometida para o seu caminho. Após suas orações e o sacrifício oferecido, o fogo que desceu do céu consumiu o holocausto e o povo reconheceu com aclamação: É o Senhor que é Deus.
Essa manifestação divina não apenas fortaleceu a fé, mas também trouxe a esperança de que, assim como o fogo consumiu o sacrifício, a chuva viria para encerrar a seca que afligia a terra. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pelo pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, no Evangelho de hoje, Jesus afirma com clareza: Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. O Novo Testamento, portanto, não rompe com o Antigo, mas o prolonga e o eleva a uma nova dimensão. A lei não é descartada, ao contrário, é levada à sua mais profunda autenticidade, que se expressa no mandamento do amor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.